O chamado de Deus para a masculinidade. O Richard Phillips trabalha a partir do Éden sobre a vocação para a masculinidade. O que se trata essa vocação para a masculinidade? Você já deve ter ouvido falar aquela história, né? Homem com H maiúsculo, né? Então, o que é que significa homem com H maiúsculo? Será que é aquele cara musculoso, aventureiro, que sabe pescar, caçar, que constrói a casa com as próprias mãos? Não é o homem rústico? Será que seria esse? Certamente esses atributos não excluem a masculinidade, mas não seria exatamente isso, né? Não há nenhum problema nisso, mas isso não é tudo que significa ser homem, não é tudo que significa ser homem com H maiúsculo, macho de verdade, né? A Bíblia vai nos oferecer uma imagem que Deus tem acerca do que é sermos homens de verdade, ou seja, acerca do que é a verdadeira masculinidade, e isso parte da vocação da Gênesis e da vocação que o Senhor dá a nós como homens. Em Gênesis 1 e 2, na criação, nós vemos Deus dando forma ao homem, Deus soprando da sua própria vida no homem, e ali ele começa a pintar uma imagem do que seria essa masculinidade. Ele cria esse homem segundo um propósito, para cumprir uma função, e os sermos homens, verdadeiramente homens, como a Bíblia diz, estamos inseridos exatamente nessa vocação que o Senhor Deus nos criou para cumprirmos. O problema é que no tempo que nós vivemos, que vocação seria essa? Como nós a cumprimos? Existem muitas vozes e, por exemplo, tem aquela voz e durante muito tempo se diz assim, entre em contato com o seu lado feminino. Eu entro em contato com o meu lado feminino desde meus 25 anos de idade, quando me casei com Paula. Meu lado feminino se chama Paula, né? Eu não tenho outro lado feminino, mas é claro que se queria dizer outra coisa. A sensibilidade desse lado sensível do homem mais, digamos assim, cor-de-rosa, e nada contra vestir cor-de-rosa, eu estou meio de lilás, porque eu estava na Dream Jumper outro dia, e eu estava com uma blusa rosa, né? E aí Mauro Master passou e interrompeu a aula, botou a cabeça assim e disse: rapaz, uma blusa rosa, que qualidade de professor esse que vem dar aula aqui de blusa rosa? Eu disse: cara, lá no Nordeste, nós somos tão machos, nós vestimos rosa e não temos problema de masculinidade com isso. Eu não sei se aqui no Sul a coisa é assim. Então tem que ser macho para vestir uma blusa mais, né, uma cor magenta. Não é rosa, é magenta, né? A gente aqui no Nordeste não veste rosa, a gente veste magenta, né? É desse jeito. Então a gente vai ver na palavra de Deus algumas coisas. Em Gênesis 1 nós vemos Deus formando o homem e a mulher. Em Gênesis 2 o Senhor continua a trabalhar o retrato do homem, e enquanto Gênesis 1 mostra lá no verso 26, no verso 27 de Gênesis 1, Deus formando o homem, dizendo: criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aquela conversa de Deus consigo mesmo, falando: façamos o homem. Deus, no seu projeto de criar o homem, criar o ser humano, a raça humana, mas especialmente, em primeiro lugar, Adão, né? O homem, que seria o pai de todos nós. Ele depois dá a sequência disso, dizendo como criou, dando detalhes dessa criação, dizendo onde o colocou e dando motivo por que o criou. E Gênesis 2 continua então a trabalhar o retrato do homem agora plantado, colocado no jardim do Éden, e ali no jardim do Éden com o propósito de cultivá-lo e de guardá-lo. Uma coisa interessante é que sempre que a gente quiser saber sobre quem é o ser humano, quem é o homem, quem é a mulher, qual é o seu papel, qual é o seu propósito, quando a gente quiser saber sobre casamento, qual o propósito dele, quisermos saber sobre a gênese das coisas, nós temos que voltar para o jardim. A gente tem que olhar de volta para o Éden, e lá no Éden a gente vai descobrir o que é o quê. A gente vai poder perceber
como foi, quem é, por que está ali, qual o propósito de existir. A gente vai ter que olhar para o Éden. As pessoas vão olhar para muitos lugares. Existem muitas vozes no mundo, com muitos conceitos, dando muitos propósitos diferentes. E às vezes a gente ouve essas vozes, e por ouvir essas vozes a gente acaba, de alguma forma, sendo enganado. Isso começou lá no Éden. Houve uma voz dissonante, uma voz que destoou do que Deus tinha revelado, que foi a voz da serpente. A serpente continua assimilando desde o Éden, ela continua falando desde o Éden. O problema é que nós não aprendemos a lição, e nós continuamos dando ouvidos à voz da serpente, e que diz que há propósito, que há vocação, que há realização fora daquilo que Deus revelou. Não existe essa possibilidade. Nós só seremos plenos, nós só seremos homens na nossa potencialidade, seremos homens capazes de alcançar todo o potencial e plenitude do que Deus quer para nós, se nós nos inserirmos na revelação dele, se nós olharmos para as Escrituras e nos afastarmos da voz da serpente, nos afastarmos dos conselhos que são do mundo, porque só existem dois tipos de conselho: o conselho de Deus e o conselho que não é de Deus. Se vem dos homens, se vem da serpente, quem quer que seja. E nós não podemos nos interessar pelos conselhos que não são de Deus. Todo o nosso interesse, todos os nossos sentidos devem estar configurados e abertos para ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer. E nós vemos então na palavra de Deus todo esse conselho, não apenas em Gênesis, mas a nossa confissão de fé diz que a palavra de Deus é todo o conselho. Nós temos na palavra de Deus todo o conselho de Deus para vivermos piedosamente, para vivermos na presença de Deus de forma plena e usufruirmos da sua presença. A primeira coisa que Deus vai tratar nessa revelação acerca da masculinidade diz respeito ao papel do homem. E quando ele fala sobre isso, ele diz que esse homem deve trabalhar. Por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis, e eu quero ver isso rapidamente com você. Não é claro que vocês já sabem, o nosso formato aqui é um formato mais de uma mini palestra, então a gente não faz aquela exposição do texto bíblico profundamente, como a gente faz um sermão de domingo, mas nós veremos alguns textos que vão nos mostrar algumas coisas. O homem está ligado ao trabalho, isso é um fato. Então, quando olhamos para Gênesis no capítulo 27, no capítulo 1, por exemplo, e olhamos os versos 27 e 28, você vê o seguinte: criou Deus, pois o homem é sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse trabalho é compartilhado entre o homem e a mulher. É um trabalho para os seres humanos. No entanto, Gênesis 2 já vai dizer outra coisa. O verso 7º em diante do capítulo 2 já vai dizer assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que rodeia sobre a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, enfim. Mas você vê a criação do homem. E aqui é a criação, que é o texto parte assim: Gênesis 1 é
Digamos que você está olhando de cima. Em Gênesis 2 você desce ao local. Em Gênesis 1 você vê o plano geral. Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 2 você vê específico. Deus criou o homem assim. E depois, do verso 18 em diante, ele vai dizer como ele cria a mulher. E o texto vai dizer o seguinte, a partir do verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela do Senhor Deus tomara o homem, transformou em mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se avarupa, quando varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une sua mulher, tornando os dois uma só carne. Agora, tem uma coisa interessante, o verso 18, ele vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que seja idônea. Bom, Deus criou homem e mulher para o trabalho. Deus criou o homem e disse a ele que ele iria, no verso 15, guardar e cultivar o jardim. Mas quando Deus cria a mulher, dá outra vocação. Enquanto a vocação do homem é cultivar e guardar, a vocação da mulher, o verso 18 revela qual é? Auxiliadora idônea. Então, o papel primordial, ou seja, o papel central do trabalho está jogado, derramado sobre o homem. E a mulher, ela trabalha como auxiliadora. Esse é o padrão bíblico. Okay? Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vai ver que a vocação principal do homem é o trabalho. A vocação principal da mulher é auxiliar o homem no seu trabalho. Ele jamais conseguiria fazer sem o auxílio dela. Mas ele é aquele que deve ir adiante. Ele é aquele que deve levar o trabalho adiante, conduzindo a sua família, a mulher e aqueles que estão sobre as suas expensas, né? E o texto bíblico, de modo geral, vai falar sobre a necessidade do trabalho. E vai falar sobre o valor do trabalho. E aí eu quero ver alguns textos, pelo menos 3 textos com você, que vão exemplificar isso no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Abra, por favor, em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 18. E a gente observa nesse texto alguma coisa sobre o trabalho. Você está acompanhando aí o raciocínio? A gente está caminhando, tentando formar uma ideia. Alguém pode ler esse texto? Eclesiastes 5, capítulo 5, verso 18. Eis que eu ouvi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho. Com quem se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Veja só, o sábio em Eclesiastes está dizendo que trabalhar é bom ou ruim. Eis o que vi, boa e bela coisa é. E ele está dizendo o quê? Boa, trocando em miúdos, fazendo uma paráfrase do que o sábio está dizendo em Eclesiastes 18, ele está dizendo assim: é muito bom gozarmos do resultado do nosso trabalho. É muito bom receber o salário no final do mês. É muito bom nós vermos o fruto daquilo que a gente está realizando. É muito bom ver as coisas crescendo e se desenvolvendo a partir dos dons, talentos, da vocação que o Senhor Deus nos deu. Não é verdade? É bom a gente ver Deus fazendo que o fruto das nossas mãos prospere, cresça, se desenvolva. Ele abençoando e vendo e nós vemos que através do nosso trabalho a provisão do nosso lar, que através do nosso trabalho a gente pode vestir os nossos filhos, a gente pode pagar a escola deles, ou a gente pode levá-los para um passeio. Como é bom poder, com o fruto do nosso trabalho, investirmos no reino de Deus, apoiarmos a obra do Senhor. Como é bom vermos o fruto do nosso trabalho. E o que o texto de Eclesiastes está dizendo, que trabalhar é bom. Isso vai contra uma ideia do nosso tempo. Trabalhar é ruim. Durante muito tempo, o trabalho, há daqueles, inclusive, irmãos, que pregam que o trabalho, ele é o castigo de Deus por causa da queda do pecado. Você já ouviu isso? Já ouviu isso em algum lugar?
Ah, no Éden ninguém trabalhava. No Éden, nós vivíamos em redes, nos balançando de um lado para o outro, né? Você botava a rede na mangueira, e na outra mangueira ficava lá o dia todo, né? Será que era isso? Há outros que dizem outra coisa, que dizem assim: ah, eu estou doido que Jesus volte, porque quando Jesus voltar e o reino de Deus finalmente for pleno na terra, então a gente não vai trabalhar, vai ter uma aposentadoria eterna. Deixa eu dar uma notícia para você e vá se acostumando. Se você já se aposentou, você vai desaposentar quando Jesus voltar. E no reino de Deus nós teremos trabalho. Nós voltaremos para o Éden, num estado de plenitude, e nós trabalharemos. Nós zelaremos pela obra de Deus, pelo reino de Deus, e haverá trabalho. Como será esse trabalho? Não sei, mas haverá trabalho. Se o pai trabalha e o seu filho trabalha, os seus servos também vão trabalhar. Nós não estaremos deitados em redes, em berço eterno e esplêndido, nos balançando de um lado para o outro, tomando água de coco, chupando manga, porque nós trabalharemos. Mas isso será uma coisa que do trabalho acontece, é o seguinte, é que com a queda nós trabalhamos. E é interessante que Gênesis 3 diz assim, né, que é do suor do teu rosto comerás. O que ele está dizendo ali? Que vai ter sofrimento do trabalho. Vai ter sofrimento do trabalho. O texto diz assim, que a terra vai produzir cardos e abrolhos. Cardos e abrolhos. Sabe o que significa isso? Que ele vai, e a gente está falando da ideia de cultura, né, de agricultura, e ele está lá, abrindo os sulcos, sarando a terra, preparando, lançando a semente, e de repente vem os cardos, os abrolhos, vem os espinhos, as ervas daninhas sufocam. Cabe cadeira aqui na frente, podem trazer, se tiver muito apertado aí, a gente vai levar. Pastor Brivaldo, vocês olhem por um negócio. Pastor Brivaldo, a gente teve reunião do conselho essa semana. Pastor Brivaldo não falou menos de 10 vezes na reunião do conselho que a gente tem que derrubar esse templo e construir outro. Não sei o que o pastor Brivaldo tem na cabeça. Então vocês orem ou para Deus convencer da loucura dele, ou para Deus nos convencer que nós é que não temos fé. Mas a tese dele é essa: ele tem que construir um templo novo, porque não cabe, né? A gente precisa de mais espaço. Esse é o problema. Louvado seja o nome do Senhor. Vá a Colossenses, no capítulo 3, no verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Encontrou, por favor, leia aí em voz alta, com voz de homem de H maiúsculo. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Muito bem. O que é que o texto está dizendo? Primeiro, lá em Eclesiastes, nós vemos que o fruto do trabalho é bom, e, portanto, trabalhar é uma bênção. Segundo lugar, nós estamos vendo que o texto bíblico diz que tudo que nós fizermos na nossa vocação deve ser feito para o Senhor. Deve ser feito para o Senhor. Então, se nós vendemos um apartamento, nós fazemos isso para a glória de Deus. O Senhor, né? Não é isso, Pedro? A gente vende para a glória de Deus. Se eu sou médico, eu estou lá atendendo, eu faço isso para a glória de Deus. Se eu sou como Moisés, um metalúrgico, aquilo que eu vou realizar na metalurgia vai ser para a glória de Deus, né? Se eu sou um escravo do sistema financeiro, como o presbítero Davi, eu irei para a senzala do Banco do Brasil para glorificar a Deus naquela senzala, né? Se eu trabalho, né, com tecnologia, como lá, ou com educação, como lá, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Se eu trabalho com música, e como Tiago, que inclusive às vezes Letícia disse que de madrugada ela olha para ele, ele está dormindo assim, catando as teclas do piano nos sonhos, que eu devo ser o melhor músico para a glória de Deus. Mas se
Eu sou um pastor, eu devo ser para a glória de Deus. Não importa se eu sou administrador, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós o fazemos para a glória de Deus. A escolha da profissão que iremos seguir deve ser para a glória de Deus. Nós devemos fazê-lo objetivando que o Senhor Deus seja glorificado. Agora vá a 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. E nós vamos ver o verso 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, no 10º verso. Com a voz aí de H maiúsculo, um dos homens, por favor, aí. Porque enquanto ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, que se alguém não trabalhar, também não coma. O negócio apertou agora, né? O negócio ficou apertado. Então, nós começamos com a seguinte ideia: Deus criou o homem e lhe deu uma vocação. Deus colocou o homem no jardim e disse: trabalhe. Deus criou a mulher e disse: ajude o homem no trabalho. Eclesiastes diz assim: trabalhar é bom e usufruir do fruto do trabalho das nossas mãos é uma bênção de Deus. Depois ele vai dizer, conforme nós vimos em Colossenses, que nós devemos trabalhar, e o nosso propósito no trabalho, a nossa vocação, é que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado. Mas agora está dizendo assim: trabalhe não para ver. Tem um preço. Se não trabalharmos, não seremos abençoados. Isso vai contra, irmãos, uma visão ibérica que permeou a nossa cosmovisão. Nós, na América Latina, fomos colonizados pelos ibéricos, que não têm a influência protestante, a influência cristã reformada, e, portanto, tem uma visão menor do trabalho. Menor do trabalho. Quando você vai para a América do Norte, quando você vai aos Estados Unidos, você vai a locais que foram colonizados por protestantes, a visão do trabalho é completamente diferente. A visão é que o trabalho é uma bênção. Então, a primeira coisa que nós, como homens de Deus, precisamos fazer é tirar da nossa mente uma ideia de que a aposentadoria é o céu. Não. O céu é o céu. O reino de Deus é o reino de Deus. E aqui nós devemos trabalhar. Não significa que a gente não pode, nós não podemos ter aposentadoria e usufruir o fruto do trabalho de uma vida. Mas esse não deve ser o nosso propósito. O nosso propósito deve ser, enquanto tivermos fôlego, cumprirmos a vocação, porque a aposentadoria não é a aposentadoria da nossa vocação. Pode ser a aposentadoria do nosso trabalho, daquilo para o qual nos formamos e que realizamos na vida, mas não existe aposentadoria da nossa vocação. Então, todos os homens, sem exceção, crentes e descrentes, eles são vocacionados a cumprirem um propósito: cultivarem, guardarem o jardim. E especialmente aqueles que se atentam a esse mandato, eles são capacitados a cumprirem esse mandato de Deus. Eles são capacitados pelo próprio Senhor para cumprirem o seu propósito na vida. E nesse sentido, todos nós fomos habilitados para sermos homens e cumprirmos essa função da verdadeira masculinidade que a palavra de Deus nos aponta em Gênesis. E quando retornamos ao jardim, eu disse, quando se tratar de homem e mulheres, de vocação, de princípios, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, devemos voltar ao Éden, devemos voltar ao jardim. Quando retornamos para lá, nós vamos descobrir algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente vai descobrir quem nós somos. Depois nós vamos descobrir onde Deus nos colocou. Depois nós vamos perceber o que somos, além de quem somos, o que somos. Qual é a nossa questão ontológica, né? Questão do próprio ser, não se eu sou Vitor ou você é Antônio, não. Mas quem somos como seres humanos e como podemos, como homens, cumprirmos a vocação que Deus nos deu. Quer estejamos casados, solteiros, quer sejamos pais ou não, como podemos cumprir essa vocação? Eu quero ver rapidamente com vocês esses 4 aspectos: quem somos, onde Deus nos colocou, o que somos e como podemos cumprir a vocação. Já entendemos que a vocação qual é? Guardar e cultivar. A vocação é guardar e cultivar.
Isso eu ia dizer mais à frente, mas eu vou dizer agora. Quando você pensa na ideia de cultivar, você pensa em quê? Qual é a ideia que vem à sua mente? Hã? Certo, mas quem cultiva, cultiva o quê? Qual é, vamos dizer aqui, uma profissão ligada a cultivar, você pensa? Agricultura, a gente pensa logo na agricultura, né? Agricultura. A gente pensa na agricultura, certo? Mas, quando a gente pega o termo cultura, você tem esse termo cultura ligado só à terra? Ligado só a uma planta? Existe uma coisa chamada cultura humana. Qual é a cultura humana? O que é que está inserido nesse contexto aqui? O que é a cultura humana? O que é abrangido por essa cultura humana? Vamos lá. Costumes. O que mais? Princípios. A verdade. Oi? A verdade. O que é verdade, o que não é. Trabalho. A gente pode chamar isso aqui de cosmovisão. Tem crenças. Crenças. Trabalho, né? Família. Trabalho. Tiago, me ajude. Cultura. Arte. Religião. Religião. O que mais? Relacionamentos. Relacionamentos. Intelecto. Matemática. Física. Química. Línguas. Conhecimento. O que está abrangido por cultura? Tudo que o homem produz. Eu estou dando spoiler de mim mesmo, né? Eu me boicoto. Então, isso não está no livro, não. Isso é próprio das minhas elucubrações em pensando sobre cultura. Cultura, a agricultura vem do termo cultura. Cultivar. Quando Deus diz que nós devemos guardar e cultivar o jardim, Ele está dizendo que nós devemos guardar e cultivar aquilo que Ele fez, as obras das suas mãos. O que Deus fez? Tem algum lugar do universo que Deus não possa dizer isso é meu? Todos os cantos do universo são de Deus. Quando Deus diz que nós devemos cultivar e guardar, o que é que Ele está dizendo? Que nós devemos guardar o que Deus fez e nós devemos cultivar aquilo que Ele fez, envolvendo tudo isso aqui. Então veja só, eu e você somos responsáveis por cultivar nos mais diversos aspectos, mas tem um solo que nós devemos cultivar antes de qualquer outro. Nossa mente e o nosso coração. Esse é o solo primordial do cultivo. Nós devemos arar o nosso coração. Nós devemos cuidar do nosso coração para que aquela semente que foi lançada por semeador, ela esteja sempre germinando e frutificando bons frutos em nós mesmos. Esse é o primeiro aspecto do cultivo. O segundo aspecto do cultivo, que nós devemos cultivar a nossa mente. Sabe o que isso significa? Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar lendo, estudando, pensando, buscando, produzindo. Isso é um problema para nós, na nossa
Cultura, por quê? Porque todo conhecimento no mundo em que nós estamos, ele objetiva um fim. Qual é? Para nós é, mas para o mundo, qual é? Dinheiro, status, posição social, realização. Então, ir à escola, estudar, ler um livro, fazer um mestrado, fazer um doutorado, alcançar qualquer capacitação pessoal, nós o fazemos com um propósito: nos habilitarmos a ocupar um status na sociedade e conquistarmos um retorno para nós mesmos. Isso está de acordo com a palavra de Deus, ou isso é justamente oposto ao que a Bíblia nos ensina? É oposto ao que a Bíblia nos ensina, porque nós perdemos uma coisa que se chama o conhecimento pelo prazer do conhecimento, estudar pelo prazer de estudar, ler pelo prazer de ler, buscar pelo prazer de descobrir. Nós tornamos as coisas menores quando nós queremos mensurá-las em hacienda, como diz o contador. Não. Nós lemos pelo prazer de descobrir aquilo que Deus criou. Nós estudamos física pelo prazer de descobrir as leis que Deus estabeleceu na criação. Nós estudamos química, e aqui eu estou trabalhando para a turma de ensino médio, né? Nós estudamos, os universitários que estão nessa área, estudamos pelo prazer de descobrir aquilo que Deus criou e que compõe o nosso corpo, ou aquilo que Ele criou e que está em tudo no universo. Estudamos biologia e vemos a glória de Deus nisso e nos alegramos nisso. Cultivamos o nosso cérebro. E aí nós lemos a palavra de Deus e cultivamos a nossa mente, o nosso coração com ela. Ela é a meta narrativa, é o ponto máximo onde devemos chegar e que deve ser lido diariamente por nós. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, só num toque, o cultivo é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E quando então nós nos atemos a essa realidade, a pergunta que nós fazemos a nós mesmos é a seguinte: nós estamos cumprindo a nossa vocação de cultivar como deveríamos cumprir? Será que a gente podia conhecer mais? Saber mais? Nos aprofundarmos mais? Irmos mais além? Será que nós poderíamos nos tornar mais capacitados para a glória de Deus? Será que nós poderíamos conhecer mais a palavra de Deus, mais a Deus, mais as coisas de Deus, mais o mundo que Deus criou para o guardarmos? A ideia é cultivar e guardar. A gente cultiva, sem cultivo não há como haver a guarda. Nós só poderemos guardar se nós cultivarmos. Sabe? Então, guarde isso e medite nessa ideia. Mas quem somos? Gênesis 2:7 vai apontar e vai falar como Deus formou o homem e vai dizer quem esse homem é. Lemos o texto há pouco, mas vale a pena agora, e eu vou ficar em Gênesis a partir de agora, olharmos esse texto rapidamente. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quem somos? Essa criação do homem, ela é única. Pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, ela é única porque Deus não fez nenhuma outra criatura com o cuidado manual que Ele fez o ser humano, que Ele fez o homem, que Ele fez a mulher também. Nenhum. Tudo que Deus criou, Ele formou com a sua palavra, simplesmente faça-se. E se fez. Haja e ouve. Depois de ter criado todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher. Pensando nisso, eu vou dizer algo que vai contra aquilo que nós estudamos na época, nós mais velhos no segundo grau e os mais novos no ensino médio. Nós não somos animais. O ser humano não foi criado no reino animal. Nós não temos nenhum tipo de parentesco com nada do reino animal.
O reino animal foi criado assim: faça-se, crie-se, haja. A terra faça brotar mamíferos, os mares façam brotar peixes, haja aves no céu. É assim. Nós não. Depois que tudo isso está criado, ou seja, fora do reino animal, Deus criou o homem. Nós não somos macacos pelados. Alguns podem até ser macacos peludos. Tony Ramos que diga. Nós não somos dos animais, nós somos seres humanos. Nós não fazemos parte do reino animal. Nós somos uma espécie fora do reino animal. Teologicamente é isso. Essa é a antropologia bíblica. Isso vai contra tudo que é ensinado na escola. Não é? Tudo que é ensinado na escola. Isso faz cair por terra a teoria de Darwin. Não há possibilidade de parentesco, porque nós somos fora de. Então, Deus nos cria com cuidado manual de uma forma separada dos seres humanos, como Deus criou os anjos de uma forma separada. A Bíblia não diz como Deus criou os anjos, nem quando Ele criou os anjos. Quando foi que Deus criou os anjos? A minha hipótese especulativa é que Deus criou tanto os seres celestiais quanto o que há na terra nos 6 dias. Nos 6 dias. Porque o texto diz, né, diz que Deus criou todas as coisas, o que era no céu e na terra, durante 6 dias. 6 dias. Em 6 dias Deus criou o universo, Deus criou os anjos, Deus criou os arcanjos, Deus criou os querubins, Deus criou os homens, os animais, tudo, em 6 dias. Não houve uma criação antes da terra. Tudo foi criado em 6 dias. E é interessante que ele não fala assim, botou numa floresta, ou então numa campina, em nenhum espaço natural, mas no jardim, que é o quê? Que é a utilização da natureza para o fim do homem. Então, o jardim não é uma coisa natural. Não brota do nada. Não brota do nada. Ele é feito para o homem. Imagine, você já viu o jardim de Burle Marx? Bonito, né? Uma coisa linda. Imagine o jardim plantado por Deus. Ele foi planejado. O jardim não cresce com nada, né? Ele foi planejado. As cores devem ter sido colocadas de propósito. As árvores foram colocadas nos seus lugares de propósito. Deus preparou um lugar. Ele não colocou o homem numa floresta, como foi bem, muito interessante isso, numa campina. Não colocou os homens nas cavernas. Afinal, os homens das cavernas existem até hoje, né? Existe o homem da caverna, o homem da ponte, o homem do barraco, o homem do rio. Existem vários tipos de homem dos apartamentos, homem da cidade, homem do campo. Não é assim? Uma curiosidade que até hoje, tipo, lá no Oriente, é muito comum esse tipo de jardim, dividido em 4 polos, né? Ele fala que tem o rio no meio, que se divide em 4 rios. Então, o jardim é dividido em 4 quadrantes, né? Dividido por água e uma fonte de água. E é interessante que os pontos cardeais estão presentes aqui. Deus dá orientação ao homem para saber onde ele está. Para o Oriente é um, para o Ocidente é outro. Então, ele sabia onde ele estava. Deus deu senso de localização ao homem. Deus criou. Mas, num segundo aspecto, essa criação, ela também é única, porque Deus soprou no homem o seu próprio sopro. Sopro de vida eterna. Sopro de vida eterna. Eu lamento dizer, aquele seu cachorrinho que faleceu quando você tinha 10 anos de idade, ele não vai estar no céu. Acabou. Acabou. O cachorrinho não vai ressuscitar. Tá certo? Aquele gatinho que você tinha também não vai ressuscitar. Só quem tem vida eterna na criação da terra são os seres humanos, são os homens. E aqueles que não têm vida eterna terão morte eterna. Não haverá uma aniquilação, eles morrerão eternamente. Me pergunta como é isso. É assim. Só os que ressuscitarão são aqueles que entendem o propósito de Deus, para viver o propósito de Deus. Nós não somos meros animais racionais, não somos mais um tipo de criatura entre muitos. Homens e mulheres são criaturas espirituais, e só os homens e as mulheres. Nenhum outro é. Os animais não são. Na época, né,
expressão que a gente ouvia, fala de aula, né? Sim. Nós somos animais racionais. Nós ouvimos muito isso. Sim, essa era a definição do que é ser humano. Racional. Né? A definição, quem é o ser humano? O animal racional. Essa era a definição que a gente decorou em biologia. Vai totalmente oposto do que Deus diz. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí, qual é a resposta bem? Quem é o homem? Criatura de Deus, formado à sua imagem e semelhança, que recebeu do seu fôlego de vida, sendo, portanto, ser espiritual. Ninguém mais, né? Só os seres humanos. Nesse mundo, só os seres humanos. Fomos capacitados a conhecer a Deus e chamados a carregar sua imagem no mundo criado, como seus adoradores e servos. Isso é quem somos como homens. Eu coloquei uma coisa aqui, deixa eu só ver. Somos criaturas espirituais para conhecer e glorificar a Deus. Deus nos criou espiritualmente para sermos espiritualmente ligados a Ele, glorificarmos a Ele com o nosso corpo e com a nossa alma. Se você frequentou a aula de antropologia bíblica, a classe de antropologia bíblica no ano passado, você já sabe que a alma e o espírito são a mesma coisa. Então, com a nossa alma ou com o nosso espírito, nós devemos glorificar a Deus. E com o nosso corpo, a partir de que nos tornamos, conforme Efésios 2 nos aponta, não é? Fomos vivificados em Cristo Jesus, fomos tirados daquele estado de morte eterna e fomos tornados almas viventes em Cristo, segundo o poder de Cristo, vivendo consoante o segundo Adão, que é Cristo. Nós vivemos também com os nossos corpos, para a glória de Deus. Então, quem nós somos? Somos criaturas espirituais feitos à imagem de Deus. Imagem de Deus, a gente já viu isso no ano passado, e eu não vou me deter nesse aspecto. Na nossa classe de antropologia bíblica na escola dominical, nós vimos que imagem de Deus, o termo imagem, lá, imagem e semelhança, significa totem. O totem era colocado pelos povos antigos para que as pessoas entendessem que ali havia uma divindade que dominava aquele espaço. Nós fomos feitos totens para caminharmos pela terra e aonde pisarmos as pessoas saberem que há um Deus que governa o universo, controla todas as coisas e que Ele é o verdadeiro Deus. Agora, isso deve ser, nós devemos ser esses totens, essa imagem de Deus no trabalho, na escola, na faculdade, na família, aonde nós formos, aquele lugar em que pisamos, nós estamos declarando que há um Deus que governa todas as coisas e que Ele é o verdadeiro Deus. Veja a seriedade da vocação que o Senhor nos dá. Né? Segundo lugar, onde Deus nos colocou? Nós já vimos, Deus nos colocou no coração do jardim que Ele fez. Gênesis 2:8 vai dizer que Ele nos colocou, Adão e Eva também, quando a criou, no Éden, para que eles guardassem, para que eles, é interessante o verso 28 do capítulo 1, diz que ali no jardim eles devem ser fecundos, eles devem se multiplicar, eles devem encher a terra, eles devem sujeitar a terra e eles devem dominar as coisas que Deus criou. A vocação não mudou. É claro que a terra se tornou nossa inimiga, né? Porque a imagem de Deus foi quebrada em nós, ela se tornou nossa inimiga. O que acontece? Por que hoje a gente não alisa a juba do leão sem que ele arranque o nosso braço? Por quê? Porque para dominar os animais com o gesto e a palavra, a gente pode dominar com armas, né? A gente pode dominar com chicote. Mas para dominar os animais com gestos e palavras, havia necessidade de autoridade. E essa autoridade nós não temos de nós mesmos. Essa autoridade quem tem é aquele que os criou. Que os criou. Antes de cairmos, nós éramos perfeitas imagens de Deus. A criação percebia em nós a autoridade divina. Deus deu autoridade a Adão e Eva, portanto nós haveremos de obedecê-los. Quando nós caímos, a imagem de Deus foi quebrada em nós. Nós temos a imagem de Deus, mas essa imagem foi quebrada. A natureza olha para nós e diz assim: aquela autoridade foi partida, aquela autoridade foi quebrada, e nós desvirtuamos toda a criação.
Os animais não só não nos obedecem, como eles não vivem em harmonia como deveriam viver. E para que nós dominemos agora, é difícil. É interessante que em um momento Deus deu autoridade ao homem para dominá-los. Qual foi? Depois da queda? Na Arca de Noé. Quando foi o único momento em que Deus deu autoridade ao homem para que ele dominasse de novo com um propósito. Os animais não vêm, a gente não tem notícias em Gênesis de bicho mordendo Noé. Tem? A gente não tem notícia de bicho mordendo Noé. Eles entraram de cabeça baixa e obedientes na água, porque Deus os mandou. E eles viram ali em Noé aquele que era o servo de Deus com a autoridade de Deus para guardá-los naquele processo. Ali na arca nós vemos Noé guardando. Né? Ele obedeceu, ele durante 120 anos cultivou a ordem de Deus, construiu uma arca, e Deus finalmente mandou os animais para que ele guardasse a criação. A gente vê ali num processo de suor e luta as coisas acontecendo, né? Mas nós vemos isso. Então, no jardim, o Senhor colocou o homem no jardim, mas com um propósito, para que esse homem se relacionasse de maneira pactual com o Senhor. O Senhor se relacionava de forma pactual, mas vamos ver isso no verso 17 do capítulo 2. Havia um pacto estabelecido, sendo o pacto das obras. Ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que ele comesse, ele haveria de certamente morrer. Havia um pacto. Me obedeça e você vai viver. Me desobedeça e você vai morrer. Contar uma aqui. Meu irmão, ele não. Quando ele ia perto daquele fadeiro, ele pegava uns 3, 4 choques para amaciar a fase que meu pai deu. 3, 4 choques para amaciar, ainda não dava muito certo, né? Bom, Deus coloca o homem no jardim numa relação pactual. E Deus leva o homem a viver um relacionamento de obrigações com ele. Deveria haver obediência. Mas nessa obediência decorria algo maravilhoso, um relacionamento profundo. Deus descia todas as tardes para se encontrar com o homem, falar com ele, orientá-lo, revelar a sua vontade. E aquele devia ser o melhor momento do dia, devia ser o melhor momento da vida, se encontrar com Deus. Eu não sei como era esse negócio, mas eu sei que Deus ia lá. Como ele ia, também não sei. Mas ele ia, e Adão e Eva se encontravam e se relacionavam com o Senhor. Deus colocou o homem no coração do jardim que ele fez, o jardim que Deus criou com as próprias mãos, para viver. Acabou lá embaixo? Ixi, tinha 10 páginas na cabeça. Em relacionamento pactual. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Deixa eu correr um pouco. O que nós somos? Então, nós vemos o seguinte: quem somos, onde Deus nos colocou, nós somos criaturas de Deus, feitas à sua imagem e semelhança, para vivermos para a glória de Deus. Aonde Deus nos colocou? No jardim, para vivermos um relacionamento pactual com Ele. A gente está vendo a verdadeira masculinidade. Deus nos criou a sua imagem. O resgate da verdadeira masculinidade é sermos a imagem de Deus na nossa vocação. O segundo aspecto é entendermos que estamos no mundo de Deus e vivemos um pacto com Deus, na aliança com Deus, para a glória de Deus, em obediência a Deus. Terceiro lugar, o que somos? E a resposta é simples: nós somos senhores e servos. Deus nos colocou como vice-regentes da criação para dominarmos, mas Ele também nos colocou como servos para cultivarmos e guardarmos. Nós somos senhores, somos servos. O texto em Gênesis 1:28, a gente vai ver ali o que da masculinidade. Deus coloca Adão no jardim para que ele seja senhor do jardim, mas para que ele também arre a terra, para que ele cultive. E lembre que o cultivo aí é mais amplo, né? Para que ele cultive, que ele seja fiel nesse cultivo, no desenvolvimento da sua mente, do seu coração, para a glória do Senhor, para que ele não pare. Salmo 115:16 diz: os céus são servos do Senhor,
mas a terra doa a ele aos filhos dos homens. Aos filhos dos homens, para que eles vivam lá e eles a cultivem, a dominem. E isso aqui. Deus vai nos cobrar como estamos fazendo isso. Tem um outro aspecto aqui. Não dá para falar sobre tudo no encontro, né? Mas tem uma outra coisa. Deus há de nos cobrar como nós estamos desenvolvendo esse cultivo na mente dos nossos filhos. Entregar os filhos à escola em Roma não é sinônimo de cultivá-los, tá? Entregar os filhos ao MEC não é o sinônimo de cultivá-los. A gente paga as melhores escolas e o trabalho que está sendo feito lá é de queimada e não de cultivo. E Deus há de nos cobrar disso. Então, vai pensando nisso aí. Adão deveria glorificar a Deus ao se dedicar a frutificar em nome de Deus. E para exercer essa vocação, Adão exercia a autoridade sobre a criação, que nós já vimos. O Senhor colocou para dominar, e essa vocação é tanto para o homem quanto para a mulher, como a gente já viu, mas especificamente na direção do homem. Deus colocou o homem como aquele que vai ser o cabeça disso. Ele é o líder e ela é a auxiliadora. Isso é importante ser dito, porque, irmãos, na nossa sociedade não são poucos os homens que se escondem atrás das mulheres. Vocês sabem do que eu estou falando. Não são poucos os maridos que se escondem atrás de suas esposas. Começa lá no namoro. O cara não tem decisão, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Querido, a gente vai sair para onde? Você que sabe. Não, eu quero que você decida. Ele nunca decide, porque ele é indeciso mesmo. Ele é amamãezado. Nós temos. E ele não sabe decidir. Como homens, nós devemos ser os guardiões do reino de Deus. Nós devemos ser os guardiões do reino de Deus. Não só agora do jardim, há um reino de Deus. O reino de Deus que é a terra criada por Deus, mas um reino de Deus espiritual que está vindo. Nós somos os guardiões da lei de Deus, da palavra de Deus, do anúncio do Evangelho. E nós precisamos ser os guardiões cultivando isso. Em primeiro lugar, no nosso próprio coração. Em segundo lugar, no coração da nossa família. Em terceiro lugar, no mundo. Nós precisamos cultivar isso. Mostrar a glória de Deus no mundo. Eu quero partir para o quarto e último lugar, porque senão não vai sobrar lanche para a gente. As irmãs já devem estar comendo. Como nós obedecemos a Deus? Como obedecer ao Senhor? Como podemos fazer isso? Em Gênesis 2, 7 a 8, o texto nos diz que nós, onde nós estamos, diz quem ele é, quem é o homem, qual é o propósito dele. Em Gênesis 2,15, nós aprendemos como o homem deveria cumprir o seu chamado. Veja lá, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. Então, não tem jeito. Como nós obedecemos a Deus? Cultivando e guardando. Não tem outra forma. São atitudes. Cultivar é uma ação. Guardar é uma ação. Então, haja. Trabalhe. Haja. Trabalhe em primeiro lugar a sua mente e seu coração cultivando. Cultive sua família. Cultive onde você estiver. Cultive para que você se torne mais e melhor para a glória do Senhor. Trabalhar para fazer as coisas crescerem. Guardar, proteger, sustentar, está ligado ao progresso do reino de Deus. Nós devemos garantir que nós mesmos sejamos instrumentos nas mãos de Deus para o progresso do seu reino na terra. Mas nós jamais, veja, não se preocupe em ser um agente de progresso do reino de Deus no trabalho, antes de se preocupar em ser no seu próprio coração, na sua própria mente, e no coração e na mente dos seus próprios filhos e da sua esposa, no seu lar. Do que adianta nós cultivarmos fora de casa e termos a nossa casa um deserto? Não.
O primeiro jardim cultivado é o nosso lar. Os nossos filhos devem estar frutificando, as nossas esposas devem estar frutificando. Veja que coisa interessante como isso é tão real que o salmista vai dizer, né, no Salmo 128. Veja que coisa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, eu quero encerrar a mensagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Veja que coisa fantástica agora. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Ou seja, eles estão cultivados e frutificando. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Que Deus nos abençoe para nos tornar homens consoante o seu propósito, para cumprirmos a vocação que Ele nos deu de cultivarmos e guardarmos. Alguma pergunta?